Gente, ó, nós vamos fazer um corte tradicional, certo? Que é um dos cortes que mantém a barbearia. Apesar de nós precisarmos conhecer e entender sobre todos os cortes, não podemos ser barbeiro de um corte só, certo? Nós precisamos ser barbeiro de multicortes. As pessoas têm que chegar no seu trabalho querendo um corte e você ter conhecimento, certo? Porém, esse corte que nós vamos fazer agora, ele é o que mantém, é um corte tradicional, é um corte fácil de se executar. E hoje 90% dos barbeiros executam esse corte em suas barbearias. Então nós temos esse objeto que se chama gola higiênica, certo? Nós utilizamos ele no cliente por dois motivos. Um, para evitar que possa haver alguma transmissão de algum tipo de doenças que podem ser transmitidas pelo toque. E outra, até mesmo preservar a questão da sua capa, que vai passar um período maior, higienizado e limpa para ser reutilizada em outro cliente. Então, quando nós vamos colocar essa gola, nós pedimos para o cliente levantar um pouco o queixo, certo? E nós colocamos aqui e fazemos a medida. Se ela não foi o suficiente para atacar o pescoço do cliente, nós não podemos puxar ela aqui no pescoço do cliente. Nós abrimos, damos aquela leve abertura e conferimos novamente até ela chegar à largura do pescoço do cliente, certo? A gola higiênica, ela não pode ficar pressionando o pescoço do cliente. Cortar cabelo tem que ser sinônimo de prazer. Cortar cabelo, você precisa gostar, ter uma sensação de gozo, entendeu? Você precisa, vou cortar o cabelo, às vezes nem porque meu cabelo está precisando ser cortado. Eu vou cortar o cabelo porque é bom cortar o cabelo. Dá sono, relaxa, entendeu? Então tem muita gente que procura o serviço das barbearias para um momento de relaxar mesmo, para trocar ideias. Após colocar a gola, nós utilizamos a capa, certo? Verificamos do mesmo jeito a pressão da própria capa no pescoço do cliente, para que nós não venhamos a colocar arrochada e provocar um desconforto, certo? E daqui a pouco o seu cliente tá caindo lá porque faltou oxigênio no cérebro, faltou oxigenação no cérebro de tão apertada que a gola tava. A capa que eu uso, ela tem um elástico nessa parte da frente, que com isso eu deixo ela bem justa, sem provocar uma pressão, certo? Às vezes, quando é uma capa que não tem esse elástico, ela ou fica afogada ou fica arrochada. Após colocar a capa, nós damos aquela esticadazinha, ó, pegamos a parte de cima, esticamos, abrindo, provocando uma folga, certo? E dobramos para fora. Com cuidado, porque ela é fácil de rasgar. Fazemos uma pressãozinha, ó. É bem leve, bem frágil o material. Então, pessoal, lembrando que antes de você pôr a capa, antes de você executar o corte, antes de você colocar a gola higiênica, inicia-se a consulta. Quando você vai no médico, você descreve tudo o que você tem e o que você quer. Você quer saúde e está sentindo alguns problemas, certo? Então é conversado com o cliente antes de colocar mesmo a capa, é cumprimentado, né? Ô, bom dia, abençoado, boa tarde. O que vamos fazer hoje? Como você costuma cortar o cabelo? Principalmente se for a primeira vez que o cliente vem. Você precisa saber o diagnóstico, qual é a vontade dele. Daqui a pouco nós vamos passar para vocês essa questão de visagismo. Essas figuras que vocês receberam, essas folhas que vocês receberam, com fotografias de formato de rosto, é justamente o nosso conteúdo de hoje, que será visagismo, certo? Daqui a pouco eu vou estar mostrando para vocês os formatos de rosto e pedindo para vocês responderem nessas linhas aí das laterais quais formatos de rosto estão nas figuras dessa folhinha que vocês receberam, certo? Mais uma vez conversado com o Jefferson Saldanha, já quero agradecer a Jefferson Saldanha pelo voluntarismo, é um dos nossos alunos aqui do curso, né? Todo mundo conhece e é um cara que vai empreender na área e nós queremos ir para a inauguração. Não esqueça de nos convidar. Nós já conversamos acerca do corte, ele falou que vai fazer um corte tradicional. O corte tradicional em nossa região, ele é classificado como um corte social, certo?
o número que o Jefferson usa é o número mais pedido nas barbearias, que é o número 2. Lembrando que eu falei na aula anterior que eu assisti naquela fita cassete que a UOL disponibilizava quando vendia as primeiras máquinas, a UMEC ou a clássica hoje, e lá eles mostravam 3 cortes, entre eles mostrava o corte tradicional. E no corte tradicional, ele orientava que fosse feita uma troca de números. Essa troca de números, ela é o que o cliente pediu, número 2, um número abaixo e um número acima. É o que vai ser feito no cabelo de Jefferson. Vou estar mostrando para vocês acerca dessas divisões através de figuras que eu trouxe, certo? Vou estar mostrando para vocês o passo a passo. Eu vou utilizar o groomer para estar fixando o cabelo fazendo as divisões do cabelo do Jefferson. Quais foram as divisões que eu passei para vocês? Essa região é topo, certo? A parte de cima. Essa parte aqui são as laterais, certo? Entre as laterais e o topo, aonde nós fazemos o encontro, a conexão entre a parte superior e a parte inferior, nós temos as arestas, que tocando com as mãos você consegue identificá-la, certo? Na parte de trás nós temos a coroa, é a região acima da nuca, onde a maioria das pessoas tem uma depressão. Existe a nuca, que é a parte pontiaguda, a parte mais externa, a parte mais ondulada, a parte mais destacada, a nuca, essa parte aqui de trás da cabeça dele. E abaixo dela nós temos a parte inferior da nuca, já indo para o pescoço, certo? Então eu preciso, quando eu vou trabalhar com divisões, eu preciso fazer essas divisões. Então para estar fazendo essas divisões, apesar do cabelo do Jefferson estar já uma altura bem curta, mas eu vou estar molhando o cabelo dele. Vou estar usando o groomer. Eu quero saber justamente isso de vocês. Quem convidou? Vou utilizar o groomer. Gente, ó. Tô jogando o cabelo dele todo pra frente, certo? E vou fazer uma divisão aqui, ó. Vou dividir o topo das arestas, completamente da ferradura. Ó, para você corrigir um cabelo que já foi cortado e feito as divisões nos lugares errados, não fica 100% o corte, porque você depende do corte anterior para poder estar fazendo um bom trabalho. Então o que tem que ser feito é o seguinte, cara, eu não sei por qual motivo, mas não sei se você mexeu ou se for profissional, isso não importa. O que importa é a partir de agora. Eu queria só te mostrar o seguinte, mostrar para ele o conhecimento que você tem. Você vai mostrar, ó, as divisões são essas, é da seguinte forma, e essa divisão, ó, ela foi feita em um lugar que não é correto. Tenta tirar essa palavra errado da sua boca, certo? Porque se torna agressivo e até mal compreendido quando você fala errado. Messias, eu errei. Errou, cara, isso é pesado. Messias, eu errei, cara, o lugar certo seria aqui. Você ensinou o cara sem dizer que ele errou, certo? Então conscientiza dizendo o lugar, por exemplo, Messias, eu gosto do risco em tal lugar. Cara, com toda a humildade, abençoado, quem escolhe o risco não somos nós. Quem escolhe o risco é a nossa mãe. Porque ela fez uma divisão quando você era bebê e essa divisão vai lhe acompanhar para o resto da vida. Alguns têm mais abaixo, outros mais acima. O Cristiano Ronaldo, dele é quase no meio da cabeça. Vocês já perceberam o risco, né? Dele é quase no meio, é porque ali é a divisão. E às vezes nós encontramos uma divisão feita num lugar errado. Messias, essa mecha fica o tempo todo caindo, porque ela faz parte do cabelo de baixo. Ela não faz parte do cabelo de cima. Então quando você pega isso, é ótimo. É simples e fácil de corrigir. Ruim é quando você pega a mecha, o risco acima do lugar. E quando você encontra dos dois lados as divisões.
Aí você vai ter que conscientizar o cliente e dizer para ele o seguinte, ó, as divisões são essas, o método é esse, eu posso corrigir, eu posso seguir esse princípio. O cliente ele vai gostar da aula que você deu para ele, do ensino que você deu para ele vai aceitar a sua correção, mesmo não ficando 100%, e ele vai passar a ter uma admiração por você. Pelo fato de você ter exposto para ele qual é o melhor e que você quer que esse melhor seja executado. Você quer colocar em prática esse melhor, mas você depende que ele volte. Você depende de 2 cortes, você depende de 3 cortes. Pergunta se ele concorda, se quer chegar nesse objetivo. Eu tenho um cliente aqui da Gipagel, uma loja de autopeças aqui na frente, que ele chegava para mim e dizia, Messias, um geral. Caramba, por que tu corta um geral no teu cabelo? Ele falou, porque eu já sou careca. Eu falei, quem falou que o senhor é careca? Ele disse, olhe para minha cabeça que você vai ver que eu sou careca. Eu falei, não, o senhor está se tornando careca. O senhor está provocando essa calvície, o senhor está acentuando, o senhor está atenuando a sua calvície. Eu falei, cara, tu tem muito cabelo aí que se brincar mais do que eu. Aí ele disse, o que pode ser feito? Eu falei, cara, vamos mudar o teu corte. Vamos trabalhar a região inferior, vamos dar uma diminuída no corte. Eu preciso de 6 cortes para deixar você impressionando. Preciso de 6 meses para deixar as pessoas te perguntando o que você está usando na sua cabeça, porque o seu cabelo voltou a crescer. E depois de 6 meses o cara estava usando um corte facial com o cabelo em cima, e a gente passou 6 meses cortando embaixo e só trabalhando a parte de navalha e pente em cima. E as pessoas na loja perguntavam, o que você está tomando? Caramba, teu cabelo está cheio, voltou. Então, cara, entendeu? Você consegue a admiração do cliente quando você conscientiza ele qual é o melhor para ele. E que você quer que o melhor seja executado nele. Que você quer se dedicar nesse propósito. Mas que você precisa da consciência e da ajuda dele. E que o primeiro trabalho não vai ser perfeito porque você depende do trabalho de outras pessoas. Certo? Então, ó, nós fizemos a divisão aqui, ó. Nós dividimos o topo, certo? As arestas estão aqui, ó, divididas, certo? E nós vamos fazer a utilização de 3 números, que é o número que o Jefferson deseja utilizar no seu corte, que é o número 2. Vamos utilizar um número acima e um número abaixo. Vamos preservar as arestas para que nós venhamos a utilizar a conexão do topo com a parte inferior, certo? Sabendo o corte que queremos, sabendo os números que serão utilizados, nós vamos executar. Nos cortes tradicionais, no corte social, em 100% dos casos, eu costumo seguir uma sequência numérica inversa, ou seja, eu costumo seguir uma sequência numérica decrescente. E baseado nisso, nós vamos utilizar um número acima do 2, que foi o que o Jefferson pediu, lembrando que preservando as arestas. Vamos utilizar o número 3, que é o número acima do 2, certo? Sem por força, sem pressionar a cabeça do cliente e de uma maneira confortável, fazendo um movimento circular, abrindo a região de cima, para que você venha a ter uma abertura nas arestas, para não ter dificuldade na conexão, certo? Fez as arestas, uma leve inclinação, descendo na região da nuca, preservando a coroa. Apesar de vocês não estarem vendo, eu acredito que vocês estão conseguindo absorver a informação, certo? Fiz as arestas, as laterais, fiz aquela curva em cima da nuca, certo? Que é aquela parte que eu falei para vocês que ela é pontiaguda, ela é mais para fora, a região da nossa cabeça, certo? Uma vez feito o número 3, que é o número acima do que o cliente pediu, nós agora vamos para o número que o cliente pediu e passamos praticamente que quase 100% na região, certo? E o número abaixo, ele vai ser utilizado apenas para provocar um acabamento na região da costeleta e na região do pezinho. Aquela mesma curva que eu fiz aqui atrás, em cima da nuca, livrando a coroa, eu também vou fazer com o número 2, certo? Fiz toda a lateral. Eu sempre começo pela direita, mas pela direita ou pela esquerda não importa, certo? Uma vez utilizando o número 2 e fazendo toda a limpeza da região de baixo,
tanto das laterais quanto da parte inferior da nuca, nós aqui utilizamos já dois números. Utilizamos o número 3, que é o número acima do que o cliente pediu, e o número que ele pediu. Após utilizar o número 2, nós vamos utilizar o número 1.5, que nós classificamos como um número especial. É um número que não acompanham as outras máquinas. Algumas máquinas já vêm, como a Legend, né, a Senior, entre outras. Mas é um número especial porque ele é utilizado para tirar marcações de outros números e especial pelo fato dele não acompanhar todas as máquinas, certo? Só em modelos específicos. Então, sempre utilizando a alavanca fechada, certo? E fazendo movimento circular. O movimento se move. Ok? Para que você não tenha a marcação de um número para o outro. Pode falar, Ninas. Não tem problema nenhum. Se você fizer o movimento circular, não. Não. Se você fizer esse no sentido crescente, que é um padrão americano, que a galera usa, você pode, fazendo a abertura da máquina, da lâmina, você faz praticamente um 2, quando você faz a abertura você alcança 2.5, que o número 3 vai continuar a sequência e não vai fazer marcação nenhuma, certo? Eu costumo fazer decrescente porque eu acho mais prático, eu tenho uma visão, certo? Eu tenho uma visão de tudo que está sendo feito. Quando eu começo de baixo, eu acabo cobrindo essa visão que eu tenho com a própria máquina. Então, trabalhando em cima, eu vejo a parte de cima e vou trabalhando a parte inferior. Trabalhando embaixo, eu praticamente, quando passo o número pelo trabalho feito, eu crio uma nuvem. Eu crio eu fecho a minha visão. Eu não consigo enxergar o que está embaixo. Então, aí eu tenho que já calcular medidas manualmente, que se torna uma questão de olho. E no decrescente, nós temos a visão. Então, com o número fechado, 1.5, que é o número inferior ao número 2, nós venhamos fazendo o acabamento. Todos os números fechados. Com o número 1.5, nós vamos apenas fazer o acabamento, certo? Só apenas mesmo o acabamento. Nós vamos agora fazer o uso de uma máquina também da UOL, a Magic Clip Cordless, que por não ter fio, ela dá uma praticidade bem legal para a gente estar trabalhando, certo? Mas existem inúmeras outras máquinas que você pode estar trabalhando com fio ou sem fio. Sabendo que o Jefferson cortou um cabelo tradicional, que nós classificamos na nossa região como um corte social, nós vamos agora entrar na parte de acabamento, certo? Costeleta. Como escolher a costeleta? Se o cliente disser assim, Messias, faz a que for melhor para mim. Então, como eu vou fazer? Existem inúmeros modelos de costeleta, mas para um corte tradicional, a costeleta padrão é uma costeleta quadrada, certo? Nas novelas, quando você assiste a novela, você vê que a novela dura em torno de 6 meses, mas você, quando lembra uma cena de quando a novela iniciou, ou um filme mesmo, quando você assiste um filme, em 2 horas de filme, você consegue ver aquele cara que estava bem novo no início e agora está bem velho no final. Caramba, eles gastaram quantos anos para fazer esse filme? Eles não gastaram anos, eles gastaram dias ou meses. O que fez o aspecto de envelhecimento foi justamente a questão do cabelo. Então, quando mais jovem, o cabelo ele é mais desarrumado, as costeletas são curtas, não tem uso de barba e a roupa é esporte. Quando você quer dar um aspecto de mais idade, aí você coloca um cabelo comportado, uma costeleta curta, para envelhecer uma costeleta longa, para rejuvenescer uma costeleta curta, para envelhecer uma barba, para rejuvenescer sem a barba, para envelhecer uma roupa social, para rejuvenescer uma roupa esporte, entendeu? Então o cabelo comportado ele dá aspecto de mais idade. A questão da costeleta, às vezes, quando nós estamos atendendo uma criança, a mãe pergunta assim, qual é a melhor costeleta para o meu filho? Daí eu pergunto, você quer que o seu filho tenha um aspecto de mais criança ou de mais rapazinho? Porque quando você quer que ele tenha um aspecto de rapazinho, aí nós fazemos uma costeleta quadrada. Mas quando você quer que essa criança tenha um aspecto mais jovem, de criança mesmo, aí nós fazemos uma costeleta fina. Então, essas decisões, ela influem na imagem, no aspecto, na questão da formação, do caráter e como as pessoas querem ver. Quer que a criança tenha mais cara de criança? Tênis, short e uma camisa esporte. Quer que ela tenha aspecto de mais idade? Sapato social, uma calça social, uma roupa, uma camisa de manga comprida, um cabelo tradicional.
Então isso influi muito na questão de aspecto, imagem, de idade, mais velho ou mais novo. Então no tradicional, nós fazemos aqui, o Jefferson ele faz uma costeleta quadrada e curta. Se ele fizer uma costeleta fina, ele vai trazer mais próximo ao aspecto de menos idade e porém, por ele ter barba, em 3 dias essa costeleta já não existirá mais com o seu acabamento, certo? Então esse detalhe vai fazer com o quadrado, vai fazer com que ele dure mais tempo executando com esse corte em duração, certo? E vai durar mais tempo. Então nós vamos fazer aqui marcação, vamos marcar uma costeleta curta, quadrada. Na região acima da orelha dele, não é interessante que você cave muito. É interessante que seja feito apenas um acabamento superficial, sem separar muito o cabelo da orelha, certo? Com leveza, movimento circular, você tira o excesso de pelos acima da orelha. Pezinho atrás, tu costuma utilizar quadradinho, né, Jefferson? Pessoal, um ponto importante para nós, importantíssimo, isso aqui, cara, a gente não pode deixar de falar sobre isso, é o pé do cabelo, certo? O principal, fundamental, indispensável em qualquer corte de cabelo é acabamento, em tudo, cara. Tudo que você fizer, o acabamento ele está acima de tudo, certo? Então, essa questão, nós vamos ver o conteúdo do visagismo, vou estar falando com vocês sobre isso. Essa parte aqui do pezinho do cabelo, nós precisamos manter ela o mais longo possível, principalmente porque nós não podemos deixar um pescoço totalmente descoberto pelo pelo quando o pelo está ali. Porque quando nós invadimos muito, o que é que acontece? O pescoço fica fino. Quando nós encurtamos muito, o que é que vai acontecer? O pescoço fica muito longo. E aí a galera classifica como um pé de cabelo parecendo de galo de briga, suru, certo? Então nós precisamos tirar o mínimo possível nas laterais. Caso o cliente tenha um pescoço muito encorpado, muito grosso, aí você pode dar uma leve cavadinha. Caso o cliente tenha um pescoço muito curto, você dá uma leve cavadinha para que você faça com que aqui, essa visão de trás, a cabeça dele seja mais alongada, certo? Eu não posso cavar muito, eu não posso serrar muito. E se o cliente assim me deixar nas minhas mãos, aí eu costumo fazer só laterais. Mas se o cliente disser assim, não, eu gosto quadradinho, o mais longo possível. Eu tenho a opção de deixar 100% quadrado, a opção de dar uma leve curva na região. Quando nós pedimos para o cliente baixar a cabeça, o cuidado aumenta. Porque você faz uma marcação reta e quando ele sobe, você vai deixar uma curva inversa. Você vai deixar o pé do cabelo assim, ó, um C assim, ó. Então precisa se ter muito cuidado. É interessante que se trabalhe o cliente sempre na posição ereta, para que você faça um trabalho e depois não ocorra anomalia no corte que você fez, certo? Então vou marcar o pezinho aqui atrás. Quando o pé do cabelo tem aquele coração, que muita gente tem um coração, né? As duas pontas acentuadas nas laterais e no meio, certo? Você não consegue tirar a menos que você suba muito. Mas a gente tem um plano B. Qual seria o plano B? Trabalhar um número menor, justamente nessas 3 pontas que nós encontramos com mais cabelo. E conscientizar o cliente, ó, eu vou utilizar um número menor em 3 pontos aqui no seu pezinho, para que nós venhamos a deixar uniforme. Então, para deixar uniforme, utilizamos o número que for necessário, podemos baixar mais o número e fazer a retirada dessas pontas. E depois fazemos um pé mais longo. Inclusive, onde tem aquela ausência de pelo, quando você faz o contorno, o que é que vai acontecer? Você vai ter um preenchimento. Vamos lá, vamos continuar aqui a marcação. Ó, o pezinho do Jefferson aqui, eu tô fazendo abaixo da falha. Essa região aqui, ó, a frente da costeleta,
se mexe bem pouquinho mesmo, só mesmo para dar um acabamento. Para você dar uma atenuação ou um destaque mesmo à própria costeleta. Eu agradeço, fica à vontade. Gente, joga esse material assim, você joga no grupo, que a galera fica com essas informações. Acho que vocês viram ontem, né, eu coloquei uns vidinhos. Nós temos duas opções. Podemos trabalhar as arestas e podemos trabalhar o topo. Mas neste caso, eu irei trabalhar as arestas com a tesoura desfiadeira, certo? Por se tratar de um cabelo que já está curto, eu vou usar direto a desfiadeira. Se fosse um cabelo longo, eu utilizaria a fio navalha, de tesoura de corte, e depois utilizaria a desfiadeira. Como já por se tratar de um cabelo já curto, eu vou usar a desfiadeira na posição diagonal, certo? Não vai ser vertical, não vai ser horizontal, vai ser diagonal. É uma posição melhor de se trabalhar o encaixe. Compreendido? Oi? Dá a diferença. É como se você estivesse fazendo o horizontal e o vertical ao mesmo tempo. Você já consegue dar o acabamento e deixar ele sem marca. Trabalhei as arestas, certo? Com a tesoura desfiadeira, preservei a coroa. Nós vamos agora trabalhar a parte superior do cabelo do Jefferson. Como ele usa um cabelo com a franja um pouco maior, e por vocês terem várias opções de se executar o corte, eu vou dividir aqui, ó, a mecha do centro. Oi. Pronto, posso? Posso sim. Porque já foi feito, né? Pronto, pessoal. Na aula passada nós passamos a mecha do centro, não foi isso? Vou passar agora a mecha seguindo o posicionamento que a grande maioria segue, que é a partir da franja. Nós vamos decidir, em primeiro passo, o tamanho da franja. Pronto. Então, no próximo, entre a sobrancelha e a testa, ó. Penteei, segurei, certo? Ó. Venho com o pente, ó. Permaneci segurando. E uma vez segurando a franja para ele, para ela não enrolar, nós fazemos o corte. Oi? Tem que cortar. Há quem diga. Veja só, se vocês forem fazer um corte surfista tradicional e vocês fazerem isso aqui, você cria uma franja índio, certo? Para quem vai usar uma franja caída sobre a testa, aí nós mudamos esse método. Qual seria? Nós seguramos um ângulo de 40 graus. Lembrando que, como é que se conta a questão dos graus? Digamos que, ó, esse pente, a partir de baixo é a linha 0. Quando você chega até a metade, é 90, certo? Do ponto de baixo até esse ângulo, é 45. Até a metade, 90, certo? Quando você sobe mais, 135 graus. Não pode ser 45. Você sobe até o topo, 180, certo? Tem uma galera que fala ponto 0, ponto 45, ponto 90, ponto 45. Tá errado. É 135. A menos que você esteja usando o 180 como ponto 0. Aí você baixa da 45. Mas que não é a maneira certa de se expor, certo? Então, ó, decidi com o Jefferson aonde seria a franja. Ótimo. Fizemos a franja dele. Em um corte tradicional, eu não vou precisar assim, tipo que meio que excluir a franja. Vou usar ela como mecha guia. Então, a partir daqui, ó, eu vou criar uma divisão aqui, ó, certo? Fiz uma divisão aqui, ó, e vou puxar essa mecha no ângulo de 180 graus, ou seja, para cima.
Quando eu chego aqui com ela em cima, eu percebo que aqui abaixo dela, ó, tem uma mecha. Essa mecha é a referência do que eu cortei lá na testa dele, certo? Então eu vou cortar baseado na mecha que eu peguei lá embaixo. Cortei, eu não costumo, é de mim mesmo. Eu não vou até o final sem antes trabalhar os dois lados, certo? Ó, ainda segurando a franja, vou trabalhar aqui, ó, vou cortar esse lado e vou cortar o outro lado. E aqui eu vou mostrar para vocês, ó. Vejam que aqui eu tenho, ó, a parte que foi cortada, aqui, certo? Mais à frente eu tenho a mecha que está na frente e eu tenho a conexão aqui, ó. A conexão da aresta que eu já fiz o acabamento, certo? E assim sucessivamente. Vou fazer a divisão de outra mecha, ó, joguei para lá. Vou fazer a divisão de outra mecha, ó, certo? Joguei todo o cabelo para frente, fiz a divisão da mecha e vou vir de encontro à mecha da frente até a mecha onde eu dividi. Ó, aqui você consegue ver, então dá para ver aí, ó, uma mecha. Vou seguir ela, certo? A do centro, segurando ela ainda, eu vou com o pente até a lateral e vou pegar, ó, a outra mecha. Aqui eu tenho uma parte da que foi cortada e aqui eu tenho a parte que conecta a aresta. Deixa eu baixar esse de frente aqui, ó. A parte que conecta a aresta, certo? Ainda segurando a mecha, faço isso para que eu consiga seguir uma mecha de uma ponta até a outra, certo? Conectei a parte do topo com a aresta que já foi feito o acabamento e assim sucessivamente, certo? Segui a mecha da frente, mecha da lateral e a outra mecha. Chegando aqui na região da coroa, eu não faço essa sequência. A região da coroa ela vai ser preservada, certo? Daqui a pouco eu vou trabalhar ela. Para nós termos o encaixe dessas mechas, é necessário que nós trabalhemos de um lado para o outro. E essa trabalhada de um lado para o outro não é corte, é correção. Você vai pegar apenas aquela pontinha que vai estar passando. Vou colocar aqui essa lateral. Ó, eu posso vir sem fazer mechas e eu posso vir executando as mechas, certo? Eu posso fazer aquela divisão de mecha, pegar aqui, ó, dividir uma mecha na lateral e seguir toda a sequência. E eu posso também sem fazer essa divisão e seguindo, mas vamos lá. Aqui é a aresta, certo? Vou pegar aqui a mecha, ó. Talvez não seja muito destacado pelo fato do cabelo de Jefferson estar bem curto, mas se vocês prestarem atenção aqui, ó, tá mais fundo e aqui tá uma ponta. É aquele lance que eu falei, quando você vai atravessar uma rua em linha reta você dá 10 passos, na diagonal você dá 15. Então, pegar uma mecha e levar ela até a outra, essa mecha que está sendo cortada, ela vai ficar mais curta do que a mecha guia. E a partir daqui, nós vamos unir essas mechas, certo? Então, baseado nessa parte inferior, eu vou cortar a ponta, certo? E vou vir sucessivamente fazendo isso, ó. Só as pontas. Se eu cortar mais do que isso, o que é que vai acontecer? Eu vou criar uma nova marcação, ao invés do acabamento, ó. Bem pouco mesmo. Quanto mais próximo vocês fizerem as mechas, menor será essa correção. Quanto mais distante você fizer as mechas, mais acentuada vai estar essa divisão, certo? Ó, só as pontinhas mesmo, só correção, certo? Não, se você fizer mais distante, você deixa muito acentuado e depois o acabamento não fica tão legal. Então é bom que se faça muitas mechas mesmo, para que você consiga fazer um trabalho e ter um resultado legal. Ó, vou dar uma olhadinha no cabelo do Jefferson. Vou jogar todo para um lado. Lembram? Divisão Y, preservação da franja. Vou levar o cabelo todo para um lado. Nessa marca aqui da testa dele, eu vou levar e fazer uma divisão para poder trabalhar as arestas, certo? Daqui a pouco eu vou mostrar para a turma desse lado aqui. Com a tesoura desfiadeira, eu vou fazer a conexão
entre a parte de baixo e a parte de cima, a parte do topo. Já trabalhei a aresta, certo? Porém não tinha trabalhado o topo. Uma vez trabalhado a parte inferior e arestas, trabalhada a parte de cima, aí eu volto para a aresta novamente, para que eu possa ter uma conexão perfeita. Nesta divisão, aí a gente vai eliminar, preservar a franja, certo? Nessa direção aqui, indo de encontro à face do modelo, nós vamos na diagonal utilizar um pente corrido, dando algumas tesouradas em 50% do fio. Não pode ser nas pontinhas, porque a desfiadeira ela já tira muito pouco. Por cortar 50%, então não vai ter cortar muito o cabelo, não vai ter um encaixe legal. Então, praticamente na metade, você vem fazendo o pente corrido, dando algumas tesouradas. Que isso vai fazer com que seja retirado o volume e eliminado a marcação, certo? Dá uma olhada aqui no encaixe, ó. Nós vamos trabalhar agora o outro lado, certo? Mesma coisa, ó. Joguei o cabelo dele todo pro outro lado, levando em consideração essa marca do cabelo dele aqui na região da testa. Eu vou fazer essa divisão, preservando a franja, como foi feito do outro lado, certo? Tá dando pra ver que tem uma leve marcação aqui, ó. Vou entrar na frente de vocês um pouco. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer de trás pra frente, que a direção é o mesmo, né? Diagonal, ó. A qualidade fica melhor se for assim, ó. Eu tô colocando a mão nessa direção que força o meu ombro, certo? Mas eu tô fazendo isso para que vocês tenham visão do que está sendo feito. Porque o lugar ideal para você fazer isso aqui é você vir para esse lado e executar dessa forma, certo? Mas eu não estou permitindo que vocês vejam o trabalho que eu estou fazendo. Então, para que vocês vejam, eu estou usando um método de posicionamento errado, mas com o objetivo que vocês tenham a visão. Depois, estou explicando só para vocês consigam absorver essa informação. Ó, foi feito o encaixe, certo? Região da nuca ele já tinha pouquíssimo cabelo e com a própria máquina a gente já praticamente foi conseguindo aquele velho encaixe. Nós vamos fazer um acabamento agora. Esse acabamento será com navalha, certo? Certo aí, eu vou acabamento com navalha, só navalha. Depois com um pente. Quando vocês forem cortar uma gilete, vocês prestem atenção na maneira que vocês estão cortando para que vocês não sofram um corte. Eu tenho um cara que ele cortava assim, ó, e apertava aqui. Falei, caramba, como é que ele consegue dar a curva? Então, geralmente, nós colocamos os dedos assim, ó, em formato X, 2 dedos embaixo e 1 dedo em cima. 2 dedos fora e 1 no centro. Com isso, nós vamos colocar esses 2 dedos embaixo e com o dedo de cima nós vamos provocar uma pressão no meio da lâmina e com isso ela vai fazer uma curva. Ela vai fazer essa curva aqui, ó. E ela vai fazer essa curva até ela se romper. Algumas pessoas disponibilizam uma gilete para cortar a lâmina. Aliás, disponibilizam uma tesoura. Algumas pessoas disponibilizam uma tesoura para cortar a lâmina, que é legal, certo? Que é o mais correto. Tem uma tesoura para você trek, porque você não tem riscos e você não causa até mesmo uma curva muito acentuada para quando causar uma lombada e você ter dificuldade em fechar a sua lâmina, certo? Mas ó, se liga aqui, ó. A maneira que eu corto. Essa navalha, ela já tem uma marca, né, ó, mostrando o lugar exato de colocar a lâmina. O lugar exato, certo? Segurei a lâmina, fechei e tá. Ó, pessoal, eu molho o cliente? Não. Como está a temperatura da água? Olha o que eu tenho que fazer, ó. Molho a mão, os dedos e molho o pezinho do cabelo do cliente.
Ó, molho os dedos, certo? Ó, e passo no pezinho do cliente. Eu nunca vou... É desconfortável, tem cliente que faz careta. Eu nunca... Ah, porra, que água gelada. Molho, ó, suavemente as mãos, certo? Ó. E vou molhando, ó, o pezinho do cliente, certo? Com a utilização do pente e da navalha, eu venho, ó, penteei, vejo a marca que eu fiz com a maquinazinha, coloco o dedo polegar, olha só a maneira que eu faço. Eu coloco o dedo polegar próximo aonde a lâmina vai ser passada, certo? Eu coloco o dedo indicador, aliás, eu coloco o dedo maior da mão direita, encostando aqui, ó. E com isso, com a outros dedos, eu seguro a cabeça do cliente, ó. Certo? Encosto a navalha em cima do dedo polegar esquerdo. E com isso eu tenho uma base, ó. Eu tenho uma base de como eu vou trabalhar a lâmina. Algumas pessoas trabalham assim, ó. Nem segura o cliente. Daí, se alguém fala, o cara, que mina bonita é essa? Aí o cara, vai-se embora a costura do rapaz. A gente faz um... Mas a gente já deixa marcado pro resto da vida, pô. Fica uma cicatrizinha lá que toda vez vai... Ah, é na cicatriz, né? É, tá, beleza. Então, ó, com a mão esquerda, ó, segurando o pente ainda, ó, eu segurei a cabeça do cliente e coloquei o dedo polegar próximo à costeleta, certo? Vou colocar a gilete em cima do dedo polegar. E com o dedo maior da mão direita, eu vou ter a base, certo? Ó, coloquei aqui, ó, bem leve, bem suave, sem pressão. E o cliente diz, caramba, mãozinha de moça, a gente nem sente que você passou nada. Entendeu? Então nessa região aqui, ó, a gente vai colocar esse dedo e usar ele como compasso, ó. Colocou o dedo e vai fazer, ó, compasso, movimento circular. Certo? Ó, coloquei o dedo aqui, ó. Vou fazer, ó, movimento circular. Vai ser 90, uma curva de 90 graus circular. Ó, onde minha tá, certo? Da mão esquerda. Vou colocar a gilete em cima dele, ó. A base, o peso vai estar em cima do dedo polegar. Eu venho só tirando alguma esteja destacada ali. Do mesmo jeito desse outro lado, você tem a opção de, ó, por trás do cliente, segurando a navalha nessa direção, ó. Certo? No outro lado eu segurei a navalha nessa direção. E nesse lado eu segurarei nessa direção, certo? Ó, o dedo mindinho aqui, ó, como base na navalha, certo? Eu vou fazer isso aqui, ó. Olha o meu indicador onde tá, para que eu venha encostar e servir como base. Messias, os dedos já não estão no rosto dele, mas olha o meu antebraço onde tá, ó. O meu antebraço está usando o topo dele como base. Isso eu impeço que ele se movimente e eu provoque algum acidente de corte. Eu estou sempre segurando a cabeça do cliente, seja ele criança, seja ele adulto. Certo? Então eu venho aqui, ó, coloquei acima da unha, ó, do dedo indicador e fiz a marquinha. Messias, aqui você não tem como fazer o compasso, certo? Porque eu não trabalho com a mão esquerda. E seria ótimo, seria fantástico que nós conseguíssemos trabalhar com as duas mãos. E que se nós praticarmos, nós conseguimos fazer isso, certo? Mas daí eu venho, ó, eu com a ponta da navalha, eu vou ter que trabalhar ela visualmente. Porém, eu posso, ó, uma vez trabalhar dessas pontas, eu posso colocar o meu dedo polegar aqui, nessa parte de baixo. Posso colocar acima do meu dedo polegar a navalha e vou com o dedo polegar eu vou puxar. Eu vou puxar a pele dele, que vai vir em encontro à lâmina. E quando eu puxo a pele dele em encontro à lâmina, essa pele, ela vai junto com o fio. E quando eu solto, ela volta a fazer a curva. Como uma sobrancelha. Se você colocar um objeto de corte de sobrancelha, você puxa a sobrancelha, ela vai ser cortada no meio. Quando solta, ela faz uma curva. Certo? Então eu encostei aqui, ó. Coloquei o dedinho aqui, ó. Puxei a pele, certo? Ó. Tô puxando a pele. Ela vai fazer uma curva. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó.
Até a lâmina pode ir um pouco de encontro, mas a pele tem que vir. Para que seja, deixa eu tirar aqui esse excesso. Para que seja feita uma leve curva, certo? Outra forma é você vir visualmente, ó. Aqui o dedo não está embaixo, mas todos os dedos estão aqui, ó, usando como base. Nós vamos colocar a base aqui, ó. Eu estou nessa posição para que vocês consigam enxergar, certo? Ó. Eu estou o tempo todo segurando o modelo, ó. Pode puxar aqui, ó. Vamos polegar, para que a curva seja acentuada, certo? Encostei a unha, puxei a pele vai uma parte do fio e quando eu solto ela volta com a curva feita, certo? Tem que estar prestando atenção para a outra ponta, não, como algumas pessoas vai fazer o pezinho e tira a sobrancelha, né? Porque não presta atenção onde está usando a lâmina. Então na região de trás, sempre que vocês puderem marcar com a máquina, Messias, máquina de acabamento é besteira, eu marco com a tesoura, você perde mais tempo. Com a tesoura, perde mais tempo. Com a máquina, você está com o acabamento de cabelo pronto. Você vai simplesmente fazer a limpeza da região. Por exemplo, como nós fizemos o pezinho aqui, com a máquina, certo? Certo, ó, coloquei o dedo indicador. Ó, puxando aqui um pouquinho a pele, para tirar uma ponta. Caso você pergunte para o cliente, cara, você tem algum problema com alergia? Se passar a gilete no sentido contrário do fio, crava? Ô Jefferson, não? Então não crava, não tem nenhum problema. Você pode vir, ó, passando o contrário. Caso o cliente diga, cara, quando eu corto o meu cabelo, eu passo uns 3 dias com essa parte aí inflamada. Então você faz a favor do fio e não contra o fio. É interessante que seja perguntado para que depois o cliente não diga que cortei o cabelo com o cara e passei uns 3 dias com o pé do meu cabelo inflamado. Então essa informação precisa ser repassada. Aqui do mesmo jeito do outro lado. Como eu fiz a limpeza, eu vou trabalhar a parte interna da lâmina. Posso nessa posição aqui trabalhar a parte com ponta. Certo? Que eu acho mais legal trabalhar a parte interna da lâmina. Por ela não estar sendo usada, ela está mais afiada. Certo? Então vou seguir, ó. Para vocês. Tá dando pra galera desse lado aqui ver? Que eu cubro praticamente, com a peça, né? A parte que eu tô cortando. Aqui eu posso passar no sentido contrário. Retirando o fio e dando um acabamento mais preciso. Mas isso só pode ser feito caso o cliente não tenha nenhum problema em passar a gilete no sentido contrário. Aí vem a parte de trás, ó. Se eu for fazer o pezinho do cabelo dele, eu deveria fazer aqui, ó. Mas eu vejo que vai ficar curto. Então eu vou fazer bem mais abaixo, ó. Ignorar essa marca e vou fazer bem abaixo, ó. Não, eu estou ignorando a falha. Entendeu? Estou ignorando a falha. Venho aqui, ó. Certo? Caso fique acentuado, caso fique escuro essas duas partes, qual foi o número que eu usei? 3, 2, 1.5. Daí eu venho com o número 1, aumento a alavanca por medida de segurança. Como uma costureira, você vai na costureira e ela tira todas as suas medidas, faz uma roupa. Quando você chega lá, essa roupa está enorme. Mas ela não tirou as medidas, mas ela não pode perder o tecido. Ela tem que, por medida de segurança, deixar maior do que o seu corpo. E quando você retorna, ela pontilha esse tecido e na próxima vai estar ajustado ao seu corpo. Então, por medida de segurança, nunca se usa um número menor, sem cautela. Então, ó, número menor, alavanca maior, caso não pegue, aí eu vou ajustando até uma altura que pegue. Porque eu posso colocar abaixo, fazer uma falha, e aí? Entendeu? Então com o número maior, eu venho só nessa regiãozinha, ó. E aí você tem usado um meio, foi? Isso, coloquei 1.5. Aí agora, caso precise, eu coloco a alavanca um pouquinho mais para frente. Vocês vejam que é um corte tradicional. Tem muitas informações que de profissional para profissional faz uma grande diferença. Eu tenho um cliente que raspa a cabeça.
e dizem assim, Messias, é diferente. Eu já fui raspar com outro barbeiro e não ficou a mesma coisa. Então a sequência numérica, esses detalhes também são utilizados em um cabelo mesmo que seja 100% raspado. Um alto, ó. Vou baixar mais um pouquinho. Só mesmo para a gente ter mais uniforme, não ficar tão destacado essa parte de trás. Nós vamos agora secar. Ó, pessoal, vamos fazer a limpeza. Incomodando aqui. O cabelo dele tá aqui molhado, mas que próximo do seco, que é a maneira ideal que o cabelo tá para poder se escovar, certo? Seguindo a direção, o Jefferson usa o cabelo de lado pro lado direito. Se ele quiser reduzir volume, eu jogo diretamente para o lado direito. Mas se eu quiser tipo dar um pouco de volume, aí eu penteio para o lado direito, porém levando o cabelo dele mais para trás, para que eu consiga um volume. Caso esse volume vá fazer o cliente me impedir para cortar mais, Messias, ficou alto, então o vídeo do lado. Mas se ele disser assim, Messias, eu tô achando muito baixo, joga para trás, um pouco de lado, ficou bom, entendeu? Você tem que saber o que o cliente quer, se ele quer um cabelo mais curto, se ele quer um cabelo mais cheio. Então a forma de pentear o cabelo também foi. Ó, jogando na direção. Baixando um pouco a cadeira para ficar numa altura confortável. Região do topete, ó. Retirar volume, ó. Ganhar volume. Retirar volume. Ganhar volume, certo? Se eu quiser deixar uma franja mais jogada, mais desfiada, aí eu encosto, ó, e puxo, ó, e solto, ó. Fica uma franja mais curvada, mais modelada, certo? Ó. Segurei, puxei, ó. Fica uma franja mais, ó, mais trabalhada. Sempre, ó, tô querendo ganhar volume, certo? Para retirar volume, para ganhar volume, para retirar volume. Posicionamento. Retirar volume e eu penteio nessa direção. Ganhar volume e jogo para essa direção. Então aqui atrás eu preciso retirar volume, ó. Certo? Vou só acelerar essa aqui, ó. Então, pessoal, se você quiser um cabelo meio que mais desarrumado, aí você depois de escovar, entendeu? Você já dá aquela jogada, penteia mais com as mãos, pergunta se ele gosta de um cabelo mais desconectado, mais meio que por pentear, ou um cabelo mais comportado. Ou geralmente a galera não usa mais aquela almofadinha, que seria aquele corte bem arrumadinho, certo? É, tipo de Thiago. Aí ele usa ainda, pô. Só no caso dele aí o pompador, certo? Ó. Jogou aqui, ó. Esse movimento circular aqui, ó. Hein, pessoal, se você fizer esse movimento circular, ó, você vai ter uma franja mais desconectada. Pessoal, ó, fazendo aqui, ó, a limpeza, abrindo a capa e depois, ó, rasgando a gola. Certo? Não fica jogando no meio do salão, procura uma lixeira, certo? Coloca num lugar que mantenha o seu ambiente organizado. Esse é o trabalho de um corte tradicional, feito de uma maneira demorada, porque houve uma explicação detalhada de cada ponto, certo?